Olá, espero que estejam todos bem. É um prazer enorme estar aqui de volta, falando mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E hoje o nosso tema é sofrer no bem. Quando a gente fala sobre o Evangelho, sobre o tema, a gente volta lá para o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? E no item 1 ele fala sobre o sofrer no bem e o sofrer no mal. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus, segundo o nosso evangelho, ele não generalizou, ele não se referiu a todos os que sofrem, né? Porque na verdade, todos os que vivem nesse planeta, no planeta Terra, estão fadados ao sofrimento, estão fadados a passar por momentos de sofrimento, desde o mais rico até o mais pobre, até o mais miserável, ele fala. Por quê? Porque estamos aqui nesse planeta, né? Nesse planeta Terra, e somos espíritos que estamos ainda passando por momentos evolutivos, né? E se compreende que as provas bem suportadas, ou seja, quem sofre no bem, quem suporta bem estas provas de vida, né, esses sofrimentos, conduzem ao reino de Deus. Então essas aflições, né, esses sofrimentos que são bem conduzidos, nos levam ao reino de Deus. É aí que está o sofrer no bem. E ele ainda complementa com uma coisa que eu achei muito legal. Ele diz o seguinte: o desânimo é uma falta. Quando a gente desanima frente a essas provas, né, Deus encara isso como uma falta. Perante aos olhos dele é uma falta. E por outro lado, né, a prece é um estímulo, é um sustentáculo da alma, é uma injeção para o espírito. Então, quando a gente estiver aqui achando que não vai dar certo, achando que as penas, as provas estão pesadérrimas, né, que não está dando certo, a gente tem que partir para a prece, né? Porque é ela que estimula. Fortalecidos na fé, né, nas palavras de Jesus, do nosso Pai Maior, né, de todos os testemunhos deixados através de todas as escrituras e de tudo, que a gente se fortalece e a gente sabe que não para por aqui. A gente não pode desanimar, a gente tem que seguir adiante. Locarder, que é um espírito iluminadíssimo, que deixou inúmeras páginas escritas no nosso evangelho, né? Ele faz uma analogia dizendo que o militar, quando não é enviado ao campo de batalha, ele se sente frustrado, ele se sente incapaz e insatisfeito. Se ele é mandado para uma batalha e não pode lutar, não há mérito nisso. E olha só, e pede que sejamos como um soldado, que enviado ao campo de batalha, luta. Mas nessa luta, perante as amarguras da vida, né, quando o homem luta com sabedoria, Deus lhe reserva um lugar glorioso, né? Então olha só o que ele quer dizer com isso. O militar que estudou, que se dedicou uma vida inteira, né, para aquilo, né, para aquela guerra, para aquela batalha inútil, mas tudo bem,
Quando ele não guerreia, quando ele não vai à luta, ele se sente um inútil, um incapaz, né? Ele estudou para aquilo. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Nós, espíritos, quando a gente vem para as nossas missões e não conseguimos concluir, a gente também se sente incapaz. Ou, né, quando a gente entra nesse campo de batalha, mas a gente esmorece, a gente desanima, né, a gente também se sente incapaz, a gente se sente frustrado. E ele pede então que a gente dê uma injeção de ânimo, né? Que a gente se lembre, né? Que existe a fé e existe a prece como estímulos deste impulso que nos leva até o nosso Pai Maior, né? E ele ainda alerta, olha, quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com satisfação, eu fui o mais forte, né? Então sempre dominar esses sentimentos. Lembrar que estamos aqui todos, sem exceção, né? Em busca de uma evolução, em busca do amor comum, livrando-nos das nossas mazelas, dos nossos orgulhos, dos nossos preconceitos, dos nossos egoísmos. Vamos passar por momentos difíceis, sim, vamos, né? Mas sempre tentando lembrar dessas palavras do Evangelho para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Quando a gente diz melhor sofrer no bem, a gente quer dizer melhor sermos pacientes, vivemos aquilo que escolhemos viver com resignação, com fé, né? Sem perder o foco em Deus, no Evangelho de Jesus, porque problema todo mundo tem. Nunca perder a fé, a perseverança, a submissão à vontade de Deus. É isso que o Evangelho diz, né? E a gente não pode esquecer nunca que a gente vive em um planeta de provas e expiações, né? Esse planeta Terra, ele é um planetinha complicado. Né? E quem que vive aqui? Nós. Nós somos o quê? Também somos espíritos que estamos passando por provas e expiações. Nós estamos na mesma condição do planeta. A Terra está em constante marcha rumo ao progresso, assim como nós. E ela depende única e exclusivamente dos espíritos que aqui encarnam, né? Enquanto houver um atraso moral, a quantidade de espíritos que insistem em não querer aprender, né? Insistem em persistir no erro, né? Com as amarguras, com os intempéries da vida, né? Deixando que o orgulho domine, né? A ambição, o egoísmo e todas essas chagas do mundo, né? A gente vai estar andando a passos muito lentos. Kardec publicou no livro A Gênese, em 1868, olha o tempo, que a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Sim, nós já progredimos muito, né? Eu também acredito nisso. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, olha só, sobre o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Acho que todo mundo concorda, né? Se a gente for olhar para o passado, a gente vai realmente perceber. E ó, Kardec estava dizendo isso lá em 1868.
resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Ai, 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 ai. Para isso, faça preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Verdade verdadeira, né? E quando a gente começa a pensar sobre isso aí, né? Sobre essas palavras de Kardec, sobre adiantamento moral, sobre egoísmo, orgulho, humildade, fraternidade, irmandade. É impossível a gente não pensar no que está acontecendo no mundo, em pleno século XXI, né, com o que está acontecendo lá na Europa, no leste europeu. E eu só estou trazendo esse tema hoje aqui porque eu estava fazendo o meu evangelho no final de semana. E toda vez que eu faço o meu evangelho, eu sempre peço, logicamente eu abro meu evangelho, mas antes de abrir meu evangelho eu faço uma prece inicial, eu peço, agradeço, peço também pelos meus familiares e lembrei do que está acontecendo. E é impossível a gente lembrar dessas situações e não pedir, né? E não mentalizar, né? Não emanar energia, né, qualquer que seja por essas pessoas, é impossível. Eu acho que qualquer ser humano, espírita ou não, religioso, cristão, é impossível a gente não querer o bem, não querer que tudo se resolva o mais rápido possível, né? E eu estava fazendo o meu evangelho e a gente sabe que estão sofrendo demasiadamente, a gente também sofre por eles, né? E a gente já pensa logicamente nesse tema, né? Porque estão passando por um momento de sofrimento muito grande, né? E a gente já logo pensa, nossa, que coisa injusta, né? Que forma injusta, né, de sofrer, mas a gente não sabe o que cada um carrega na sua genética karmática, né? Então a gente não pode dizer, a gente não pode julgar, né? A gente tem que rezar muito, pedir muito para a espiritualidade amiga que pode interceder junto ao nosso Pai Maior, que olhe, né, por essas pessoas. Mas abrindo o meu evangelho, né, e lógico, depois de ter pedido muito, com muito fervor, porque eu estava muito sensibilizada naquele momento por aquelas pessoas, eu abri meu evangelho pedindo com muito amor, né. O tema que saiu foi o orgulho e a humildade. E eu acho incrível o evangelho, porque o evangelho, quando a gente pede com muito amor, muito carinho, e que a gente está realmente imersa naquela energia, o evangelho te responde na hora, né? E ali há uma linda e longa mensagem de Lacordaire, nosso amigo Lacordaire, do início do nosso tema. E é claro que tem tudo a ver com esse momento específico, onde o orgulho e a humildade são os pontos fortes de um conflito, né? O orgulho que insiste em permanecer em ambas as partes, né? Que brigam, né? Que lutam, que não abrem mão. E a humildade das pessoas que pouco ou nada podem fazer, submetida aos comandos de orgulhosos. E ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida
entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não. Porque esse sentimento, ele nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência. E todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Ai, que coisa mais linda. Se todos pudessem ler, né? Se todos pudessem entender isso, não é verdade? Emmanuel maravilhoso, no livro Caminho, Verdade e Vida, que logo em seguida, depois do Evangelho, eu abro, olha só o que dizia naquele dia. O homem está sempre disposto e decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera elevada. Ai, ai, tapinhas, tapinhas, tapinhas de pelica, luvas de pelica. Nesse falso conceito, subverte a ordem das oportunidades de cada dia, né? Então, seguindo esse conceito de que ele prefere conquistar o mundo do que conquistar uma posição elevada, né, na sua vida espiritual, ele simplesmente inverte a ordem das oportunidades de cada dia. Olha só, se Deus lhe concede bastante saúde física, ele costuma usá-la na aquisição de doença. Então, assim, se ele é muito saudável, ele vai pro oba-oba e acaba conquistando uma doença. Se ele consegue amealhar possibilidades financeiras, ele tenta tomar posse dos interesses alheios, ou seja, ele tenta passar a perna em todo mundo. E diz o apóstolo Pedro que é da vontade de Deus, que é praticando o bem que iremos conseguir silenciar a ignorância dos insensatos. Gente, é uma leitura mais edificante que a outra. Eu amo essas leituras. E a gente sabe, né, que o ser humano que insiste em viver dessas falsas ilusões, né, dessas falsas paixões, de orgulhos e de vaidades, né, que não consegue se ligar com o mais alto, com o maior, né, com o que realmente importa, com os valores morais, que não consegue entender a verdadeira essência da vida. Esses espíritos irão mais cedo ou mais tarde sofrer no mal as consequências dessa ignorância. E eu sempre digo, não é um castigo de Deus, não. Deus não castiga, não é nenhum tipo de reprimenda por parte da espiritualidade. É simplesmente porque existe uma ordem natural evolutiva, só isso. E quando o espírito não consegue acompanhar naturalmente essa evolução, né, ele se sente deslocado dessa massa que está evoluindo, né? Então, os espíritos tendem a ir
para uma evolução. Quando ele está indo contra o fluxo, ele começa a se sentir deslocado. Então, peraí, eu fiz um monte de coisa errada, eu estava programado fazer isso, para viver com aquela pessoa aí, XYZ, para pagar todas aqueles apagar da minha vida todas aquelas coisas, e eu não consegui fazer nada. Então, peraí, pô, mas aquela pessoa passou de ano, tá indo e eu tô ficando? É mais ou menos isso que acontece. Então, não existe castigo, né, de Deus, não existe a espiritualidade falando, olha, você não fez isso. Não existe. É o próprio espírito que entra na sua consciência e fala, meu Deus, eu fui para fazer isso, puxa, e não consegui. Né? Enquanto o espírito, ele vê essa estancada, né? Essa parada no tempo. Enquanto encarnado, ele não consegue enxergar, mas quando ele chega no plano espiritual, ele consegue. E aí ele vê, né, que ele poderia ter feito mais, que ele poderia ter sofrido no bem. Ele poderia ter passado por aqueles objetivos, ultrapassado aquelas barreiras que ele veio ultrapassar. Era fácil, ele teve preguiça, talvez, né? E a gente não pode esquecer que somos todos espíritos em processo evolutivo. Né? A gente tem que ter sempre a consciência disso, que nossas encarnações são estágios evolutivos, que escolhemos passar por muitas situações, né? Que o véu do esquecimento nos permite esquecer, a gente esquece de pessoas que vivem com a gente aqui, né? Porque senão a gente não conseguiria conviver. A gente esquece de vários locais que a gente passou, porque senão a gente não conseguiria passar por aqueles locais novamente. Então a gente aproveita, tem que aproveitar esses momentos para que a gente passe, a gente ultrapasse alguns ciclos, né? Pule algumas coisas, né? E a gente consiga seguir adiante, porque senão a gente vai ficando, né? Kardec, ele diz que o homem é assim. Num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência. A falta de oportunidade, sua má estrela, né? Quando na verdade a sua má estrela é a sua própria incúria, né? Então o Kardec diz que é isso, no homem é assim, a maior parte das vezes ele é causador do próprio infortúnio, só que é mais fácil falar, é Deus, né? Por que Deus me fez assim, por que Deus permitiu isso, por que Deus não viu isso, por que Deus... E ele ainda completa, viu? Ele fala assim que os males existem. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Vamos trabalhar mais, gente. Vamos aprender mais. Vamos melhorar a nossa moral. Vamos ser melhor com o próximo. Vamos ter mais caridade. Vamos ser mais irmãos, vamos amar mais. E é como a gente diz, né? A gente não escuta isso desde dos nossos antepassados. É melhor sofrer no amor do que sofrer na dor. Não é? E lendo o livro Renovando Atitudes, que é impossível deixar de citar nas minhas palestras, porque eu amo, eu acho um livro espetacular. Hamed diz, realmente, durante muito tempo a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas à mudança, à renovação, por não aceitar que o amor muda e renova. Então a pessoa prefere a dor do que o amor.
Crenças não são simplesmente credos, mas princípios orientadores da fé e de ideias que nos proporcionam direções na vida. Mudar para o amor com método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres, que já subiram na escala do universo. Sabe como? Amando. É muito mais nobre sofrer no amor e no bem. E eu posso concluir? Podemos sim sutilizar nossas energias kármicas amando, ou desgastá-las penosamente, se continuarmos reafirmando nossas crenças punitivas do passado. Então é isso. Resumindo, tentar levar os nossos karmas, as nossas, vamos falar assim, as nossas lições, né? Quando a gente vai para a escola, a gente não traz lição de casa. Então, vamos falar que a gente está na escola e a gente tem um monte de lição de casa para fazer, né? Vamos levar as nossas lições de casa com mais leveza, por pior que seja, porque eu sei que tem muita gente que tem uma vida dura, né? Tem problemas bem pesadinhos para passar, mas nunca vamos esquecer que Deus, como diz o Evangelho, não coloca fardos mais pesados do que a gente consegue carregar, né? Isso está no Evangelho. Que a espiritualidade amiga está sempre do nosso lado, independente se está chovendo, se está fazendo sol, se nós estamos mal-humorados, se nós pedimos para eles irem embora, né? Não, a espiritualidade amiga, aquela que realmente se porta e se preocupa com a gente, ela está sempre do nosso lado, né? Por isso que a gente deve se preocupar com os nossos pensamentos, com os nossos atos, né? Para que esses espíritos amigos realmente estejam sempre do nosso lado, emanando a sua energia de luz, o seu amor, né? E juntos possamos caminhar sempre para o caminho da luz, para o caminho do crescimento, né? E sempre com muito amor, muito discernimento, pedindo para Deus nos dar sempre muita resignação, né? Que aceitamos sempre esses nossos percalços, porque se estamos aqui nesse planeta, nesse planetinha que segue com a gente na nossa evolução, né? É porque a gente teve que vir para cá e a gente teve que passar por tudo isso. Então vamos agradecer a oportunidade por mais esse momento de vida, né? Que estejam todos na paz do nosso Mestre Jesus, que o nosso Mestre Jesus abençoe esse planeta de luz com muito amor, com muito discernimento. E Pai, olhe por todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.